Meu Deus, neste exato momento, visita os meus amados irmãos que já estão na expectativa, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Quantos, meu Deus, entrarão, meu Pai, ali no canal, Senhor, no YouTube, para ouvir a Tua palavra. Meu Deus, está sendo transmitido, meu Pai, neste momento, este culto maravilhoso, culto com a família, onde nós estamos, meu Pai, em campanha, prosperando em meio à crise. Meu Pai, que os Teus filhos aprendam, meu Deus, a perseverar, Senhor. Aquele que persevera até o fim será salvo. Senhor, fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas fala, Senhor, aquilo que precisamos para que tenha mudança, meu Pai, de vida, de dentro para fora. Papai, coloca a palavra de entendimento, palavra de sabedoria, Senhor, e alcance, Senhor, aqueles que estão chorando neste exato momento. Enxuga as lágrimas daquele que chora, Senhor. Aquele que está em estado de angústia, tira a angústia e coloca a paz. Dê aquilo que eles necessitam e precisam. É que eu lhe peço, meu Deus, e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz amém. Em nome do Senhor Jesus. A minha Bíblia já se encontra aberta, mas abre a sua também, no livro de 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos ver a partir do verso 11, que ele é bem grandinho, amém? Por causa do horário. Livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Deus é bom em todo tempo, amém? Tem uma palavra de Deus para os nossos corações aqui, amém? Quem encontrou aí diz amém? Amém. Vamos ver o versículo 11, que diz assim: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. E foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, e sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e o som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando, saltando diante do Senhor, o desprezou do seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, e pusera no seu lugar na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se
com Davi e disse-lhe: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem vergonha, e se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes de que a teu pai e toda a tua casa, mandou-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tem alegrado, e ainda mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos. Das servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Podemos nos assentar, amém, irmãos? Aleluia, tem glória a Deus aí. Jesus ainda se encontra no nosso meio. Ele está aí, igreja. Se ele está aqui nessa noite, louve o Senhor, com palmas bem forte para Jesus, amém? Exalte o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém? Irmãos, o título na Bíblia, eu não sei se está o mesmo que o seu, porque tem várias Bíblias de estudo, mas o título diz assim: Davi traz a arca para Jerusalém. Mas como todos já sabem, que eu gosto de colocar o tema do que já tem, eu quero colocar esse tema que diz o seguinte: sai da janela, Mical. Repita assim comigo: sai da janela, Mical. Mas com fé, vamos lá? Sai da janela, Mical. Será que nós estamos hoje na janela hoje? Se nós estamos na janela, sai de lá, porque Deus não quer nós na janela. Vamos lá, irmãos. A maioria de nós cristãos, estou falando, engloba-me também, a maioria de nós cristãos conhece muito bem, pelo menos eu creio que deva conhecer, a história de Davi, a qual ele estava dançando perante o Senhor. Irmãos, é lindo ver alguém dançando na presença do Senhor. Eu não sei se você já teve esse prazer de sentir como o rei Davi sentiu, a alegria de dançar perante o Senhor. Davi estava alegre, porque ele tinha trazido novamente a arca do Senhor para o seu devido lugar, a qual nós acabamos de ler no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo do 11 ao 23. Mas, querida igreja, a ocasião era de festa, não de tristeza, era do que? De festa. Quando é festa, está todo mundo empolgado, muito alegre, feliz, né? Pela bênção recebida. Por quê? Porque a arca do Senhor, ela estava voltando para Jerusalém. Então ela estava voltando para onde? Para Jerusalém. Aleluia! Irmãos, presta atenção aqui. O rei Davi estava exultante. É mais do que alegria, mais do que alegre. E ele dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Irmãos, Davi, ele não estava fazendo isso para se aparecer, não, para mostrar que ele era o rei, que verdadeiramente ele temia o Senhor, não. Davi, ele estava exultamente dançando pelas bênçãos recebidas. Não era para a glória dele, era para a glória de Deus. Aleluia. Então o rei Davi, ele estava exultante, ele dançava com todas as suas forças diante do Senhor, no versículo 14. E a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que externando a sua adoração a Deus e sem preocupar com o que os outros estariam pensando dele. É o que hoje acontece. Se hoje eu estou orando, estou sentindo a presença de Deus, Deus está dando autoridade, a gente fica pensando dessa forma como muitos pensam: o que será que o povo vai dizer de mim? O que os crentes vão dizer de mim? Aleluia. Irmãos, Davi, ele estava adorando sem preocupar com nada, nem com julgamento, nem se alguém estava ali gostando ou não. Aleluia. A preocupação dele era adorar a Deus. Amém? Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Então, externando a sua adoração a Deus, sem preocupar com o que os outros estariam pensando dele. Se você está fazendo coisa correta,
a coisa certa a fazer, não precisa se preocupar com ninguém. A gente só tem que se preocupar, irmão, quando nós fazemos coisas erradas. Quando as coisas elas não são agradáveis aos olhos de Deus, aí sim nós temos que preocupar com o que o povo vai falar de nós. Mas se nós estamos leal com Deus, se nós estamos sendo fiel com Deus, se nada não nos abole, aleluia, para que se preocupar? Davi não estava preocupado, porque verdadeiramente ele estava adorando a Deus. Indiferente da sua esposa Mical, enquanto Davi estava ali adorando, não estava preocupado com ninguém, o que ia pensar, o que ia falar dele. Foi diferente de Mical, sua esposa. Mical desprezou no seu coração. A Bíblia diz, irmãos, que ela o criticou severamente por dançar daquela maneira diante do povo. Irmãos, quando nós não temos o discernimento, nós vamos criticar como criticou Mical. Se a gente não sabe quem é que pediu para aquela pessoa estar dançando na frente do Senhor, a gente vai criticar, porque a gente não sabe. Mas como ela não sabia, ela criticou. Mas talvez você possa estar dizendo assim, mas pastora, por que ela criticou o gesto do rei Davi? Porque ela não entendeu, sendo esposa do rei Davi, o amado de Deus. Presta atenção aqui comigo nesta noite, se eu e você voltarmos um pouquinho no tempo, veremos que Mical, querida igreja, não era exatamente o que se possa chamar de má pessoa. Quem vê ela agindo dessa forma, fala assim, então ela era má, Mical era má. Amém? Não era exatamente o que se possa chamar de má pessoa. Apesar de ser filha do rei Saul, que reinou bem antes de Davi, a Bíblia conta, a Bíblia, querida igreja, ela fala que ela amava o seu esposo, o rei Davi. Sabedor disso, querida igreja, então o rei Saul tentou usar a própria filha, que era Mical, como laço contra o rei Davi, o seu esposo. Depois você lê lá na sua casa, não vai dar tempo de nós ler por causa do horário. 1 Samuel 18, versículo 20 até o 21. Entretanto, querida igreja, o plano de Saul foi frustrado, mais uma vez, pela fidelidade da sua filha Mical, pelo seu esposo, do rei Davi. E na sequência, querida igreja, aleluia, presta atenção aqui, porque Deus ele quer falar conosco. E na sequência da história, vemos ela ajudando o seu marido, o seu esposo, o rei Davi, a fugir de seu pai, o rei Saul. Quando este o perseguia, enganando o próprio pai, Mical enganou o próprio pai por causa do seu marido Davi. 1 Samuel capítulo 19, versículo 11 até o 17. Então vocês podem dizer assim, por que então esta mulher que um dia compreendeu, um dia participou do plano de Deus para preservar a vida de seu esposo Davi, agiu de maneira tão severa, quando agora, anos mais tarde, querida igreja, o rei simplesmente adorava o Senhor com alegria. Ele estava adorando o Senhor, não tinha nada que pudesse falar de Davi. Davi estava o quê? Adorando. E ele estava adorando do jeito que ele entendia, do jeito que ele compreendia, aquilo que ele estava sentindo no seu coração. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Aleluia. Poderíamos dizer, querida igreja, que ela não compreendeu a motivação do rei Davi, ou que ela se preocupou mais com a imagem do rei, que era o seu esposo, o rei Davi, do que o momento espiritual da nação. É muito isso que tem acontecido nos dias de hoje. Muitos só olham o que está por lá de fora e não atenta pela vida espiritual. Amém. Ou ainda teve ciúmes das servas. Aleluia. Tudo isso, querida igreja, estaria correto, não é verdade? Mas já lhe ocorreu que tamanha incompreensão poderia estar calçado em algo mais profundo, pré-existente na vida desta mulher? Aleluia. Quem está entendendo aí que Deus está falando da glória a Deus?
Aleluia. Depois, querida igreja, de Davi, depois da fuga de Davi, eu quero falar aqui um pouquinho sobre a influência dos traumas. Quem é que já não teve traumas na vida? Vamos voltar para a história. Depois da fuga de Davi, Mical, sua esposa, foi dada para um outro homem, pelo seu pai, o rei Saul. 1 Samuel, capítulo 25 e 44. Olha o que Mical estava passando. O seu pai deu ela para um outro homem. Anos depois, após a morte do rei Saul, e já como rei, Davi exigiu novamente que trouxesse novamente a sua esposa Mical. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Querida igreja, por esta razão, podemos saber que Mical, ela era uma pessoa que carregava dentro dela uma profunda ferida. Ela tinha passado por maus bocados, irmãos. Algo que ela não escolheu para a vida dela. Ela foi forçada a fazer coisas que ela não queria, por causa do seu pai, o rei Saul. Então ela tinha dentro dela, ela carregava dentro dela o que? Profundas, o que? Feridas. E ela fora usada como isca pelo seu pai, o rei Saul, contra o seu esposo, o rei Davi. Viu este homem arriscar a vida para atender um capricho do rei Saul, que era a exigência para o casamento, porque o rei Saul pediu para Davi um dote, aleluia, que ele pediu, acho que o pior dote que poderia existir. O rei Saul não pediu ouro, não pediu prata, não pediu cobre, mas ele pediu os prepúcios dos filisteus. Foi duro, mas o Davi aceitou. Livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 25. E viu um homem que ela amava, tendo que fugir do seu próprio sogro, para não morrer. Olha a situação, irmãos. Foi dada pelo pai a outro homem como esposa, sendo já casada. Pensa, irmãos, o quanto Mical sofreu. Ficar com um homem que ela não amava. Ela amava era Davi. Aleluia. Anos depois, quando talvez ela já estivesse acostumada, porque ninguém acostuma, mas vocês acham que ela já estava acostumada com a situação, o rei Davi se torna rei e traz de volta Mical novamente. A Bíblia nos conta, ela nos declara que o seu marido, que o rei Saul tinha dado, o nome dele era Paltiel. Pessoal, ela tinha o seu segundo marido sem querer estar com Paltiel, mas ela precisou sujeitar. Veio chorando atrás dela, Paltiel, quando ela foi tomada para ser devolvida para Davi. Pensa a situação. Davi manda chamar sua esposa e o outro homem vai atrás querendo Mical de volta porque era a esposa dele. Porque ela ficou um bom tempo com Paltiel. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 15 e 16. Então pensa comigo aqui nesta noite, querida igreja, quanta carga emocional Mical estava passando. Quem sabe você está cheio de cargas aí na sua vida emocional que você está passando como Mical. Como se não bastasse, querida igreja, ela não podia ter filhos. Que eu acho que é uma coisa mais terrível que pode existir quando alguém casa. A primeira coisa que quem casa quer ter filhos. O que era considerado como uma desonra pela sociedade desde então. Principalmente, querida igreja, se tratando da esposa de um monarca, que precisava necessariamente de um herdeiro para ocupar o trono, e ela não poderia dar um filho a Davi. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Mical, querida igreja, permitiu que seus traumas não resolvidos
trouxesse cegueira espiritual. É que isso está acontecendo na vida de muitas pessoas. Problemas mal resolvidos. Quando nós temos problemas mal resolvidos que nós não conseguimos resolver, ou talvez nós não queremos resolver, traz em nós uma cegueira espiritual. Quem está entendendo ainda? Glória a Deus. E por causa disso, aleluia, ela não pôde compreender o significado do ato de adoração de seu esposo, o rei Davi. Quando nós não estamos, irmãos, na direção de Deus, nós não conseguimos compreender o significado da adoração, não somente na nossa vida, ou na vida de qualquer um. Quem está entendendo ainda? Glória a Deus. Aqui nessa noite, querida igreja, eu quero lhe trazer, aleluia, uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta aqui para nós, aqui nessa noite. Será que você, meu irmão, minha irmã, tem deixado seus traumas do passado? Aleluia, será que você tem deixado isso? Ou está interferindo na sua vida atual, porque você não consegue deixar no passado? Será, querida igreja, que o fantasma da traição, ou de ter sido abandonado no passado, não está influenciando negativamente no seu comportamento ou no momento atual? Será que você não está passando dos limites? A pessoa amada, ou amado, né? Porque quando o caso chama de amado e amado, ou de companheiro, de companheira, aleluia, não é culpado pelos seus traumas, porque quando nós passamos algo, irmão, sempre nós queremos culpar alguém. E nós precisamos deixar isso, irmãos, ficar para trás. Quem está entendendo, da glória a Deus? Aprenda aqui algo nesta noite. O que você passou, amém? E se passou, querida igreja, que fique para trás. Trate de construir seu caminho rumo ao futuro, sem precisar de desenterrar defuntos, ou viver como louco, como louca, aleluia, de prantos e gritos e baixaria, aleluia. É sempre assim, irmãos, que quando nós brigamos com alguém, ou temos indiferenças com alguém, seja lá irmão, tio, vó, avô, amigos, nós sempre nós desterramos o passado. Nós desenterramos o passado. E começamos a apontar, mas olha, quando você foi, mas quando você fez, mas quando... Nós somos assim, irmãos. Temos isso até no meio da nossa família. Eu lembro uma vez, irmãos, quando minha avó dizia que o meu avô, né, ele abusou da própria filha. E quando ela casou, irmãos, quando Deus deu o esposo para ela, quando eles tinham os momentos deles, aleluia, ele jogava isso na cara da esposa, da filha. Porque é sempre assim. Eu falo, nossa, mas você fez tanto com seu pai, não pode fazer comigo? Nós ficamos desenterrando coisas que não é para se desenterrar. Irmão, só chora, só sente a dor do choro quem já chorou, irmãos. Só sente, irmãos, a dor quando você apanha, quando fica a cicatriz, você lembra da cicatriz. Olha, eu apanhei, está aqui, toda vez que você olha lá, você lembra. Mas hoje o Senhor está nos ensinando, irmãos, deixar os traumas no passado, que fique para trás. Trate de construir aqui nessa noite, em nome de Jesus, aleluia, um caminho a trilhar, a percorrer, um rumo ao futuro, sem precisar de desenterrar defuntos, como eu acabei de falar para vocês, ou viver como louco, como uma louca, de prantos, aí chorando para cima e para baixo, gritando, aleluia, até com pessoas que não tem nada a ver com o nosso problema, com baixarias. Se você afirma, querida igreja, que não conseguiu esquecer as coisas que lhe machucam, que machucaram no passado, o sangue de Jesus Cristo, amém,
te cubra você aqui nesta noite. Amém. Que o sangue de Jesus Cristo te cubra todo o teu passado. Aleluia. Porque somente Ele, para entender a nossa vida, quem está entendendo aí da glória a Deus? Aleluia. Ele entende o nosso passado. Amém. Ele entende ou não entende? Ele compreende ou não compreende? Aleluia. Olha Deus falando aqui conosco. Que lhe machucaram no passado, que o sangue de Jesus Cristo te cubra você aqui nesta noite. Glória a Deus. Você precisa de um encontro verdadeiro com Deus e para valer. Você precisa se apropriar das suas condições de justo ou de justa. Ou seja, querida igreja, aquele ou aquela que nasceu de novo, nasça de novo, se preciso for, todos os dias. E deixa o passado, querida igreja, ficar no passado. Aleluia. Se a Mical tivesse feito isso, irmãos, nada teria acontecido. Quem está entendendo ainda, glória a Deus? Aleluia. A posição errada, querida igreja, os nossos traumas emocionais não tratados ou mal resolvidos podem nos trazer cegueiras espirituais, como eu acabei de falar anteriormente. Deixa Deus tratar as suas emoções aqui nesta noite. Aleluia. E tudo isso, querida igreja, sempre nos leva para a posição errada, quando nós estamos cegos, o quê? Espiritualmente falando. Aleluia. Um lugar diferente daquilo que o Senhor nos quer. O povo inteiro estava em festa, irmão. O povo lá em Israel estava em festa, porque a arca foi devolvida. Aleluia. Festa. Não era momento de tristeza e de angústia. Mas Mical, querida igreja, de vez está lá com seu marido, junto com aquele povo, louvando e adorando. A Bíblia diz que ela estava onde? Onde que ela estava, igreja? Na janela. Isso é um perigo, amém? A janela, a gente vê de tudo na janela, não é assim? Aleluia. Um lugar diferente daquele que o Senhor nos quer. Aleluia. O povo inteiro estava em festa e Mical estava olhando pela janela. E você está olhando para onde, criatura? Você está olhando para onde, querida igreja? Queridos ouvintes que estão nos ouvindo, ela somente foi ao encontro de Davi, não para celebrar com aquela celebração, não. Ela somente foi ao encontro de Davi quando a celebração havia acabado. Ou seja, ela não participou de nadinha de nada. E o povo já tinha ido embora, no versículo 20. E mesmo assim, querida igreja, de vez ela lá se alegrar com seu marido, ela foi lá para criticar. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Mical, querida igreja, assumiu a posição de espectadora. Sabe da onde? Da janela. E ela observava o povo alegrando. Irmãos, ela estava observando o que? O povo se alegrando. Mas ela estava se alegrando? Não. Adorando o Senhor, ao invés de Mical se juntar a eles, ela estava assistindo a alegria e a adoração dos outros e não fazia questão de participar juntamente com eles. Muitas pessoas são da mesma forma, só fica por lado de fora como espectador. Essa postura, querida igreja, abriu portas para um espírito crítico entrar nela. E sendo assim, Satanás entrou em ação e pondo no coração de Mical, sabe o que? Os ciúmes. Irmãos, Deus não se agrada dos ciúmes. Quem está entendendo ainda, glória a Deus. Um detalhe aqui, querida igreja, se você sofre deste mal, trate-se de dar valor nesta noite, e aprenda comigo aqui nesta noite, que aquele que deixar habitar dentro do seu coração esta obra da carne, chamada ciúme, não vai morar no céu. Aleluia. Aleluia. Embora seja cristão ou não cristão, fiel ou não fiel, se eles continuar com esse ciúme, não vai para o céu. Leia atentamente a Bíblia. Ora, tem um versículo que diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são
a prostituição, a impureza, a lascívia, idolatria, feitiçaria, as inimizades, as contendas. Aí vem o que? Os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedice, as orgias, as coisas semelhantes a essa, contra as quais vos previmo, como já antes vos preveni, que os tais coisas que praticam não herdarão o reino de Deus. Irmãos, vocês são cientes dessa palavra? Aleluia! Ciente desta palavra. Ninguém está inocente. E por trás disso, querida igreja, como já vimos, está uma vida marcada pelo sofrimento. Desilusão, expectativa frustrada. Será que também não existe alguém aqui também nesta noite desta forma? Marcado por sofrimento, desilusões, expectativas frustradas. Conclusão aqui para nós podermos ir embora, querida igreja, para o nosso lar, para a nossa casa abençoada. Talvez, querida igreja, você já tenha visto, aleluia, ou conhecido pessoas que assumem a posição de espectadores. Amém? Em algumas situações, até mesmo durante os momentos de adoração ao Senhor, não a julguem. Aprende algo aqui comigo: nós não somos juízes de ninguém. Não a julguem. É fácil julgar Mical. Só contei um pouquinho do que aconteceu com ela, por isso que ela é uma pessoa muito amarga. Existe alguém além das aparências. Existe uma vida que carrega marcas, uma vida que precisa se libertar, de libertação da astuta cilada do diabo. E muitos precisamos aqui nesta noite, querida igreja, desenvolver um espírito misericordioso em relação aos outros. Devemos aqui nesta noite, querida igreja, olhar para as nossas próprias vidas e como temos cuidado das nossas traumas emocionais, como eu e você tem tratado. Quem está entendendo da glória a Deus aí? Aleluia! Temos dado lugar ao espírito crítico? Temos tido uma vida infrutífera aqui nesta noite? Temos sido espectadores da adoração alheia? Adore, querida igreja, adore aquele que é digno de toda a glória, e Ele está aqui nesta noite. Eu falei com Ele está aqui, Jesus Cristo, Ele vive, Ele está aqui em nosso meio. Aleluia! Ele vai fazer por você aquilo que você não consegue fazer por si próprio. O que você não pode fazer, Deus Ele vai fazer por você. Adore nesta noite ao Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar com o que você pode falar. Adore a Deus aqui nesta noite e se esqueça do passado. Você que está aqui nesta noite, irmão, não desenterre mais o passado. A não ser se você for para testemunhar, para ganhar almas. Mas se não for, aleluia, não desenterre mais. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Aleluia! Esqueça do passado. Ainda há tempo para mim, para você tratar o pecado. Se arrependa aqui nesta noite. Pedir perdão, irmãos, é sentir perdoado por Deus. Ainda é tempo para buscar libertação espiritual. Estou falando contigo. Para os nossos traumas. Ainda é tempo para receber o bálsamo. Deus, Ele quer colocar o bálsamo nesses traumas da sua vida, que só o Senhor pode dar. E ainda há tempo para sair da janela. Tem muitas pessoas na janela, mas ainda dá tempo para sair da janela. A janela não vai te trazer nada de bom. A janela não vai trazer nada de melhoria na sua vida. Então ainda dá tempo para você sair da janela. A porta é logo ali.
É só ir para fora. Eles se juntaram o povo estava se alegrando, estava adorando o Senhor. E comece a dançar no Espírito. Se alegre com aqueles que se alegram e sai da janela, Mical. Sai da janela, Mical. Hoje Deus está te ordenando para que nós saímos da onde? Da janela. É igual o Eutico, né? Eutico quando caiu, ele caiu da onde? Da janela. Caiu da janela, morreu e o apóstolo Paulo ressuscitou. Através do nosso Deus, amém? Ficamos de pé, irmãos, por causa do horário. Que você saia daqui desta noite convicto, não desenterre mais. Eu sei que nós não somos perfeitos, irmãos. Perfeito é o nosso Deus. Eu sei que vai chegar um momento que nós vamos brigar mesmo. Vamos ter indiferenças. Muitas vezes vamos ser mal interpretados, mal compreendidos. Mas precisamos sair da janela. Amém? Não desenterre mais. Não taque essas coisas no rosto de ninguém, nem do seu próprio inimigo. Amém? Sai da janela em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Amém? Graças te dou, Senhor, por esta palavra, Senhor, inspirada, revelada pelo teu Espírito Santo. O Senhor está dizendo aqui para nós não julgarmos ninguém. Eu sei que muitos julgaram, meu Deus, Mical, pela sua atitude. Eu sei que a atitude dela não foi agradável. O Senhor não louvou pela atitude dela. Mas, Senhor, dê mais uma oportunidade para alguém que está nos ouvindo, Senhor, aqui nesta noite, a sair da janela como espectadores, assim como foi Mical. Mical estava na janela. Se ela não estivesse na janela e tivesse descido com o seu esposo, com aquele povo, adorando, exaltando o nome do Senhor, meu Deus, aquele dia será um dia lindo, de glória, Senhor. Mas não foi por causa da atitude de Mical, Senhor. Ainda dá tempo para rever os seus conceitos. Aleluia. Ajude Jesus curar os seus traumas. Ajude Jesus tocar aonde humanamente falando não pode tocar. Somente Jesus toca, somente Jesus tem o bálsamo, só Ele faz cicatrizar as feridas, só Ele faz apagar os teus passados, e para que você viva no presente com Ele. Senhor, leva os teus filhos em paz, guardando, livrando e protegendo, e a igreja diz amém. Olá, paz seja contigo. Seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos que entraram aqui no meu canal. Se inscrevam, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Indirect do Instagram, no TikTok, no Quai. Tenho certeza que Deus irá abençoá-los ricamente. Obrigado. Assista quantas vezes quiserem e até a próxima. Te vejo lá.